Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja sempre em sua vida. Nesta oportunidade maravilhosa que o Senhor nos concede de estarmos aqui novamente para expormos a palavra dEle. E nesta oportunidade que o Senhor me concede, eu estarei expondo ou melhor, dando continuidade na minha exposição no capítulo 1 do Evangelho segundo escreveu Lucas. Provavelmente neste vídeo eu estarei encerrando o primeiro capítulo. Foram necessários 4 vídeos para que eu pudesse concluí-lo. Também um capítulo bastante grande, 70 e poucos versículos. Vamos lá. Está aí na tela. Deixa eu ver aqui quantos capítulos. 80 versículos, mais precisamente. Então eu parei no versículo 56. E hoje eu vou aí falar a respeito do nascimento de João Batista e do cântico de Zacarias. Apesar de que não é um cântico, é mais uma profecia. Vamos ver. A Isabel cumpriu-se o tempo de dar à luz e teve um filho. Então, cumpriu-se o tempo. O interessante aqui é que ele usou a palavra grega para tempo, é de cronos ou ronos, que é um período de tempo, um tempo medido. Então cumpriu aí pleto. Pleto é preencher, ser totalmente preenchido. E ela deu à luz. Ouviram os seus vizinhos e parentes que o Senhor usara de grande misericórdia para com ela e participaram do seu regozijo. Interessante que a palavra regozijo aqui é a palavra sughairo. Sughairo tem a palavra, vem de duas palavras gregas e ao formar essa palavra sughairo, uma das palavras é haira, que dá a ideia de alegria, regozijar-se. Só que com o sug, que é um prefixo aí, dá a ideia de alguém participou juntamente com ela. Então ela não estava sozinha no momento desta alegria. Então alguém juntamente com Isabel se alegrou com ela. Por isso que é sughairo, compartilhar esta alegria com alguém. Porque neste mesmo capítulo foi dito o seguinte: e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Se você pegar o Evangelho de Lucas, você vai ver lá no início, quando o anjo aparece para Zacarias, o anjo vai dizer o seguinte: e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Isso foi dito aproximadamente 9 meses atrás, que é o período da gestação, e agora estava aí nascendo a criança. Por isso que participaram ela e participaram do seu regozijo, ou seja, mais pessoas se alegraram com o nascimento de João. Sucedeu que no 8º dia foram circuncidar seu menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, que é Zacarias. Então,
conforme, não a lei, porque interessante que muitos falam que a circuncisão ela é algo da lei, mas não é. A circuncisão, na verdade, ela foi estabelecida como uma aliança de Deus para com o homem. Lá no que se diz respeito a Abraão, uma aliança com Abraão. Quando Deus faz uma aliança com Abraão, está lá em Gênesis 17:12, o filho de 8 dias, pois, será circuncidado. Todo homem nas vossas gerações, o nascido na casa e o comprado por dinheiro, a qualquer estrangeiro que não for da tua descendência. Então, todos ali que passassem a pertencer à casa de Abraão deveriam ser circuncidados, até o escravo, um sinal de aliança de Deus para com Abraão. Lá em Levítico, aí sim, Levítico foi aí normatizado, vamos dizer assim, normatizado. Entrou como norma, como lei, foi legalizado. E no dia 8º se circuncidará ao menino a carne do seu prepúcio. Então, com Moisés, isso foi legalizado, se tornou legal, relativo à lei. Mas é uma prática desde Gênesis, com Abraão. Então, não é algo assim que foi trazido por Moisés, não. Na verdade, Deus fez uma aliança com Abraão e começou aí o ato da circuncisão. E João, o Batista, ele não fugiu da regra, ele foi circuncidado ao 8º dia. E era costume dar o nome desse dia. De modo nenhum, respondeu sua mãe, pelo contrário, ele deve ser chamado João. Agora uma coisa, quem falou o nome dele foi o anjo para Zacarias. Está lá no versículo 13. Olha, disse, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Yohanan. João. Então, veja que agora aqui o texto diz de Lucas que de modo nenhum respondeu sua mãe. Pelo contrário, ele deve ser chamado João. Com certeza, Zacarias, ele escreveu para sua mulher Isabel como é que deveria ser chamado a criança. Disseram-lhe, então, com certeza os parentes que estavam ali disseram: ninguém há na tua parentela, aí é Sugineia, que tenha este nome. Então os parentes argumentaram: mas não tem ninguém na família que tenha este nome. Aí no versículo 61. E perguntaram por acenos ao pai do menino que nome queria que ele desse. Então, pedindo ele uma tabuinha ou um pequeno tablete, pinakidion, termo grego é pinakidion, pequeno tablete, escreveu: João é o seu nome. E todos se admiraram. Imediatamente a boca se lhe abriu e, desimpedida a língua, falava louvando a Deus. Então, logo em seguida, ele pôde falar e voltou a falar. Assim como o anjo disse lá no início, antes da gravidez, se cumpriu. Sucedeu que todos os seus vizinhos ficaram possuídos de temor, e por toda a região montanhosa da Judéia foram divulgadas essas coisas. Todos os que as ouviram guardavam-nas no coração, dizendo: que virá a ser, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Zacarias, seu pai,
cheio do Espírito Santo, profetizou. Não é bem um cântico como está a epígrafe aí do texto. Então é uma profecia. Profetizou dizendo, para não termos dúvida, o termo grego aí é profeteu. Profeteu. Então não é um cântico, é uma profecia. E vamos ver o conteúdo da profecia. Vamos ver. Bendito seja, Eulogetos. Bendito seja, louvado seja o Senhor, Deus de Israel. Ele falou Deus de Israel, porque visitou, olha, visitou, episketomai, visitou e redimiu o seu povo. Redimir é lutrosses, resgatar. Ele veio resgatar o povo. E o resgate especialmente da penalidade do pecado. Lutrosses é livramento da penalidade do pecado. Um dos significados. Ou seja, do seu povo. E nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo. Interessante. Então, veja bem que a profecia não está falando praticamente para João, mas a profecia de Zacarias, ela está apontando para Jesus. Mas como João, ele é o precursor, é aquele que, como diz lá em Malaquias, antes eu enviarei Elias. Então, o João, ele é um precursor, ele queria preparar o caminho. Mas a profecia aqui está falando mais, apontando para Jesus. Olha, e nos suscitou plena e poderosa salvação. Queras, poder. Queras é chifre, mas traz a ideia de poder. E salvação, soteria. O termo grego é soteria. Na casa aí, oikos, na linhagem de Davi, seu servo. E lá em Salmo 132, 17 diz o seguinte: ali farei brotar a força de Davi, prepararei uma lâmpada para o meu ungido. Está apontando para Jesus. Como prometera, versículo 70, como prometera desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas. Deixa eu ver quantos minutos temos aqui, 13. Então, por boca de quem? Dos seus profetas. Então ele está falando o seguinte, que os profetas já haviam falado algo sobre isso. Mas quem? Vamos ver. Salmo 72, 12 diz o seguinte: porque ele livrará ao necessitado quando clamar, como também ao aflito e ao que não tem quem o ajude. Prometendo que livramento para aquele que clamar, algo para o futuro. Vamos mais. Isaías 40, 10. Eis que o Senhor Deus virá com poder e o seu braço dominará por ele. Eis que o seu galardão está com ele e o seu salário diante da sua face. E o seu braço dominará. Então, prometendo a vinda do Senhor. Jeremias 23, 6. Nos seus dias Judá será salvo, e Israel habitará seguro, e este será o seu nome, com o qual Deus o chamará, o Senhor, justiça nossa. Olha aí, são os profetas, eles profetizaram. Jeremias 30, 10. Não temas, pois tu, ó meu servo Jacó, diz o Senhor, nem te espante, ó Israel, porque eis que te livrarei de terras de longe, e a tua descendência da terra do seu cativeiro, e Jacó voltará e descansará, e ficará em sossego, e não haverá quem a atemorize. Daniel 9, 27. E ele firmará uma aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e oferta de oblação.
e sobre as asas da dominação virá o assolador. Mas fala, e ele firmará uma aliança com muitos por uma semana. Não sei se isso aqui está falando do Messias, mas provavelmente que sim. E ele firmará uma aliança com muitos por uma semana. Apesar de que, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. O ministério de Jesus realmente durou 7 anos. Ou melhor, 3 anos e meio, que é metade de uma semana. Então veja que ele está falando de uma semana, mas o ministério de Jesus durou 3 anos e meio. Se a gente for olhar de acordo com a contagem de Daniel, para cada semanas, aí, cada semana são 7 anos. Então, se o ministério de Jesus durou 3 anos e meio, seria metade de uma semana. Faz sentido. Vamos lá. Para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam. Olha, para nos libertar, soteria, na verdade deveria ser traduzido aqui por salvar. Para nos salvar dos nossos inimigos, inimigos aí era Roma, e das mãos de todos que nos odeiam. Para usar de misericórdia, ele diz ainda, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, nosso pai. Então, veja bem que Zacarias, ele na profecia dele agora, ele lembra da aliança que Deus fez com Abraão lá no passado. Porque lá em Gênesis 22, 6 diz o seguinte, e disse, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não negaste teu filho, o teu único filho. Mas tem outra passagem lá que Deus faz uma aliança com Abraão. Está logo no início ali, capítulo 12 do Gênesis, 12 ou 15, se eu não estou equivocado, que ele fala, Deus faz uma aliança com ele. Então, no início lá de Gênesis, Deus aparece para Abraão e faz com ele aliança. E Zacarias agora novamente está lembrando desta aliança. Vamos ver mais outros textos aí. O qual aliança fez com Abraão e o seu juramento a Isaac. Está aí, Salmo 105, 9. A aliança ele fez com Abraão e o seu juramento a Isaac. Ele faz uma aliança com Abraão e depois ele ratifica, ele confirma essa aliança para Isaac. Depois tem Jeremias também. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então veja que lá em Hebreus também 6 fala, porquanto quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior para quem jurasse, jurou por si mesmo. Então veja que Deus ele tinha feito uma aliança com Abraão. E Zacarias agora ele estava falando com o Senhor a respeito desta aliança. Olha, que para usar de misericórdia nosso Pai e lembrar-se. Claro que ele está usando uma linguagem humana aqui. Ele não está, que Deus não se esquece, jamais, Deus não se esquece. Deus, ele sabe de todas as coisas, mas ele está usando uma linguagem que Deus, no momento, no tempo dele, ele traz novamente esta aliança em evidência. Vamos mais. E conceder-nos que livres das mãos de inimigos o adorássemos sem temor. Claro que isso aqui eu entendo que está nos remetendo para
o lado espiritual, de conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor. Então, depois de estar livres da mão do inimigo, eles pudessem adorar o Senhor. E em santidade e justiça perante Ele todos os nossos dias. Tu, menino, olha o menino que estava ali, 8 dias. Tu, menino, serás chamado profeta. Olha, profetes do Altíssimo. Por isso que ele fez a profecia. Porque precederás o Senhor. Olha, preceder aí é proporeomai, é ir adiante. Porque você, menino, você vai ir adiante do Senhor ou do Messias, preparando-lhe os caminhos. Por isso que João Batista, ele começa a pregar, preparando o caminho do Messias. Lá em Lucas, nesse mesmo evangelho, capítulo 3, versículo 3, falando de João Batista, percorreu toda a terra em redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. E continua Zacarias: graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas. Aqui ele não está falando mais de João, está falando do Messias, porque lá em Malaquias 4:2 diz o seguinte: mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerros da estrebaria. E lá nesse mesmo capítulo, ele fala: eis que eu enviarei Elias antes. Então, por isso, graças a entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos passos pelo caminho da paz. Falando de quem? De Jesus. Então, o João Batista, ele estaria indo adiante, preparando o caminho do Senhor, para que ele pudesse mostrar aquele que viria, quem? O Messias, o sol da justiça, porque os povos estavam em trevas, para alumiar. Alumiar é epifaino, trazer à luz os que jazem à sombra, esquia. Olha só o que diz Isaías 9:2: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas. Isaías 42:7. Trazei o povo cego que tem olhos, os surdos que têm ouvidos, para serem curados. Isaías 49:9 também diz. Isaías 60:1: levanta-te e resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Então, todos esses textos estavam falando a respeito do Messias. E para encerrar, o menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até o dia que havia de manifestar-se a Israel. Então ele ficou ali oculto não, ficou ali como uma criança normal até o dia propício que ele deveria se manifestar. Pois bem, chegamos aí ao final desse capítulo. E no próximo vídeo estarei dando continuidade, vou entrar no capítulo 2, então terminei o capítulo 1 e vou entrar no capítulo 2. O capítulo 2 ele vai falar sobre o nascimento de Jesus. Então, no próximo vídeo estarei falando a respeito do nascimento do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até lá.